Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Márcia Matos e eu vou substituir no curso CP1 a professora Sônia Regina, temporariamente. Enquanto ela está preparando as aulas para o colégio, eu vou me dedicando a preparar as aulas para vocês. Tudo bem? Então, a nossa aula de português, hoje nós vamos trabalhar com texto e redação. O aluno que já está com a apostila poderá abrir na página 1, na parte de texto e redação. Quem ainda não está com a apostila, eu vou dar essa aula de maneira que todos possam assistir. Combinado? Então, assistir e participar, indiretamente. Então, vamos lá. Quem está com a apostila, pausa e vai pegar a apostila. Quem está sem apostila, pausa e vai pegar uma folha de rascunho para escrever suas respostas, ok? Então, vamos ter uma boa aula, uma experiência diferente. E aí? Pausou e já retornou? Nosso texto. O primeiro texto na página 1, lá da parte de texto e redação. Nosso texto diz assim: O Leão e o Ratinho é o título, é uma fábula de Esopo. Esopo é um escritor da antiguidade, um escritor grego, e que escrevia muitas fábulas populares. Uma vez, quando o leão estava dormindo, um ratinho pôs-se a passear em suas costas. Isso logo acordou o leão, que segurou o bichinho com sua enorme pata e abriu a grande mandíbula para engoli-lo. Perdão, rei dos animais, gritou o ratinho. Deixe-me ir, não o importunarei mais. Quem sabe se um dia não conseguirei pagar-lhe este favor. O leão riu-se muito ao pensar na possibilidade de o ratinho ajudá-lo em alguma coisa. Afinal, soltou-o. Algum tempo depois, o leão caiu numa armadilha. Os caçadores que desejavam levá-lo vivo ao rei amarram-no numa árvore enquanto iam providenciar um vagão para transportá-lo. Nesse momento, apareceu o ratinho. Vendo o apuro em que se encontrava o leão, num instante roeu as cordas que o prendiam à árvore. Eu não disse que talvez um dia pudesse ajudá-lo? Lembrou o rato. Na hora da dificuldade é que se conhece um amigo. Querido aluno, você também pode pausar agora e fazer uma outra leitura silenciosa. Tudo bem? Vamos trabalhar um texto pequeno que vai nos ajudar muito a alcançar o objetivo de hoje. Essas informações tem na apostila e eu vou ler aqui com vocês. A história que você leu é fruto da imaginação do seu autor. Ou seja, é uma história de ficção. É uma história inventada. Nesse tipo de história, os personagens são animais que demonstram sentimentos e praticam ações próprias dos seres humanos. Ou seja, nesse tipo de história, os animais são personificados. Eles têm sentimentos e ações como se fossem pessoas. É importante notar também que esse tipo de texto possui uma mensagem final, um ensinamento, a que chamamos de moral da história. Por conter essas características, chamamos esse tipo de texto de fábula. Então, nós lemos uma fábula de Esopo.
Então, o que é fábula mesmo? É um texto de ficção, onde os animais agem como pessoas, são personificados e tem sempre uma moral. Nem sempre a moral vem explícita, escrita abaixo do texto, como essa veio, mas sempre tem um ensinamento. Tudo bem? Agora, você vai tentar, na medida do possível, responder agora comigo. Se não der tempo, você responde depois, sozinho, com a sua apostila. Mas vamos refletir. E os alunos que estiverem sem apostila nesse momento, na sua folhinha de rascunho, coloca número 1 e tenta dar a resposta. Se não der tempo, você depois vai fazer isso, ok? Nesta fábula, que personagem representa o poder e a força? E qual representa a fragilidade? Ah, bem claro, não é? O poder e a força é o leão. A fragilidade é o ratinho. Vamos combinar uma coisa? Começo de resposta, a letra é maiúscula e ponto no final. Nesta fábula, que personagem representa o poder e a força? Qual representa a fragilidade? O poder e a força é representado pelo leão. E a fragilidade é representada pelo ratinho. Ou dê a sua resposta, ou até coloque na ordem, respectivamente. A primeira pergunta, leão a resposta. A segunda, o ratinho. Agora vamos reler este trecho, que é o início do nosso texto. São os 3 primeiros parágrafos. Uma vez, quando o leão estava dormindo, um ratinho pôs-se a passear em suas costas. Isso logo acordou o leão, que segurou o bichinho com sua enorme pata e abriu a grande mandíbula para engoli-lo. Perdão, rei dos animais, gritou o ratinho. Deixe-me ir, não o importunarei mais. Quem sabe se um dia não conseguirei pagar-lhe este favor. O leão riu-se muito ao pensar na possibilidade de o ratinho ajudá-lo em alguma coisa. Afinal, soltou-o. Por que o leão riu-se ao pensar na possibilidade de o ratinho ajudá-lo em alguma coisa? Vamos pensar. Pergunta com porquê, resposta com porquê. Porquê da pergunta? Separado. Da resposta? Juntinho. Não vamos esquecer mais. Então, por que o leão riu-se ao pensar na possibilidade de o ratinho ajudá-lo em alguma coisa? Porque o leão sentia-se muito superior. Ou a resposta pode ser outra e dizer a mesma coisa. Porque o leão achava que o ratinho era muito pequeno para conseguir ajudá-lo. Porque o leão é o rei da floresta. Logo, não poderia receber ajuda de um ser tão pequeno. Quantas formas temos para dar a mesma resposta, não é? 3. O leão estava certo em menosprezar, desdenhar o ratinho? Por quê? O leão estava certo em menosprezar, ou seja, em diminuir, em achar que o ratinho era inferior, em julgar o ratinho inferior. Por quê? Não, ele não estava certo. Então, a gente começa com letra maiúscula, são 2 perguntas. Não. E a gente pode dar um ponto e continuar com letra maiúscula agora, porque junto, ou pode só colocar uma vírgula e o porquê junto.
tá? O leão estava certo em menosprezar e desdenhar o ratinho? Não, porque nunca devemos julgar alguém pelo tamanho, porque nunca devemos julgar o outro inferior, porque não se deve julgar o outro inferior. Várias maneiras de dar a mesma resposta, mas estamos acompanhando o raciocínio. Qualquer coisa, dá uma pausa e responde. Temos aí um outro trechinho do nosso texto. Algum tempo depois, o leão caiu numa armadilha. Os caçadores que desejavam levá-lo vivo ao rei amarram-no numa árvore enquanto iam providenciar um vagão para transportá-lo. Nesse momento apareceu o ratinho. Vendo o apuro em que se encontrava o leão, num instante roeu as cordas que o prendiam à árvore. Eu não disse que talvez um dia pudesse ajudá-lo? Lembrou o rato. Na hora da dificuldade é que se conhece um amigo. Qual a moral da história? Nesse momento é só copiar a moral da história. Número 4. Qual a moral da história? Na hora da dificuldade é que se conhece um amigo. Agora sim, o que se pode entender com essa moral? Pode-se entender que é quando estamos em um momento difícil que vamos receber ajuda daqueles que são nossos verdadeiros amigos. Ou pode responder de outra forma mais simples. Pode-se entender que os verdadeiros amigos, quando estamos passando por dificuldades, vão nos ajudar. Pode-se entender que nós só vamos identificar os verdadeiros amigos quando passamos por uma situação muito difícil, porque o amigo verdadeiro sempre nos ajuda. Então, nós temos várias maneiras de responder, lembrando de começar com letra maiúscula, usar as vírgulas, ponto no final, porque essa resposta do número 5 já é mais elaborada. 6. Que outras mensagens ou morais se aplicariam a esse texto? Nós temos aí 1, 2, 3, 4, 5, 6 alternativas. Nós temos 3 aí que cabem nesse mesmo texto. A mentira tem perna curta? Será se essa moral cabe? Alguém contou alguma mentira? Quando um não quer, dois não brigam? Se eles realmente não estavam brigando, não é? Tamanho não é documento? Epa! O ratinho era pequenininho e ele conseguiu ajudar o leão, que era grandão. Então, essa cabe, não cabe? Quem desdenha quer comprar? Essa é assim, quem desdenha quer ficar com aquela pessoa, quem julga aquela pessoa inferior, assim, falando, é porque vai querer ficar perto daquela pessoa depois. Não é o caso. Mais vale a agilidade pequenina do que a força leonina? Olha, o leão estava fazendo força para se livrar, não é? E não estava conseguindo. E já o ratinho, com a sua agilidade,
roedor roeu as tramas da rede e pôde salvar o leão que estava numa armadilha. O bem se paga com o bem? Também cabe, não é? O leão não devorou o ratinho, fez um bem para ele, perdoou. E o ratinho depois ajudou o leão. Bom, vamos dar continuidade. Mais uma vez, nós vamos reler o nosso primeiro parágrafo. Uma vez, quando o leão estava dormindo, um ratinho pôs-se a passear em suas costas. Isso logo acordou o leão, que segurou o bichinho com sua enorme pata e abriu a grande mandíbula para engoli-lo. Nós destacamos ali a palavra isso. A que se refere a palavra isso? Leiam lá. Uma vez, quando o leão estava dormindo, um ratinho pôs-se a passear em suas costas. Isso logo acordou o leão. A que se refere a palavra destacada? Ao fato do ratinho estar passeando nas costas do leão. Por que o autor colocou esse isto? Esse isso, né? Não foi nem isto, isso. Para não ficar repetindo. Já pensou se ele escrevesse assim? Uma vez, quando o leão estava dormindo, um ratinho pôs-se a passear em suas costas. Quando ele sentiu que o ratinho estava passeando em suas costas, ele acordou. Olha como ficaria um texto com muita repetição. Vamos guardar isso? Um bom texto não deve ter muitas repetições. Vamos usar isso na redação. Que outra palavra o autor usou para se referir ao ratinho? Vamos lá ver? Olha, uma vez quando o leão estava dormindo, um ratinho pôs-se a passear em suas costas. Isso logo acordou o leão, que segurou o bichinho com sua enorme pata. Por que ele botou o bichinho? Para não repetir o ratinho. Vamos evitar, então, a repetição. C. A terminação inho, usada em algumas palavras do texto, olha lá, ratinho, bichinho. Nós vamos ver esse diminutivo utilizado no texto. É uma forma carinhosa de se referir ao rato ou um modo de indicar que o rato é muito pequeno em relação ao leão. Ah, para indicar que ele é muito pequeno, não é? Para fazer aquela oposição, o leão grande e o rato pequeno. Que expressões usadas nesse parágrafo mostram a superioridade do leão em relação ao rato? Superioridade física, não é? Quando diz assim, sua enorme pata, sua grande mandíbula. Então, enorme pata, grande mandíbula. E a quem se refere o lo usado no final do parágrafo? Vamos lá ver, ó. Isso logo acordou o leão, que segurou o bichinho com sua enorme pata e abriu a grande mandíbula para engoli-lo. Esse lo se refere a quem? Ao ratinho. Para engolir o ratinho. Por que o autor botou esse lo, engoli-lo? Para não repetir mais uma vez a palavra ratinho, senão ficaria cheio de repetição. Legal, né? Estamos aprendendo
que um bom texto não deve ter muitas palavras repetidas desnecessariamente, tá bom? Vamos estudar o segundo parágrafo. O segundo parágrafo diz assim: Perdão, rei dos animais, gritou o ratinho. Deixe-me ir, não o importunarei mais. Quem sabe se um dia não conseguirei pagar-lhe este favor? Por que o travessão foi usado antes da palavra perdão? Ah, tranquilo, né? Para indicar a fala, né? Quem está falando? O ratinho. Então, para indicar a fala do ratinho. No segundo parágrafo, o narrador interrompe a fala do personagem para dar uma explicação ao leitor. Copie essa interrupção. Não vai dar tempo da gente copiar, mas a gente vai identificar. Depois você vai fazer na sua apostila. Perdão, rei dos animais, gritou o ratinho. Deixe-me ir, não o importunarei mais. Quem sabe se um dia não conseguirei pagar-lhe este favor. Qual é o trechinho aí que é a fala do narrador? Gritou o ratinho. Muito bem, a fala do ratinho é somente essa aqui, ó. Perdão, rei dos animais. Deixe-me ir, não o importunarei mais. Quem sabe se um dia não conseguirei pagar-lhe este favor? O gritou o ratinho, o narrador interrompeu para explicar ao leitor. Na tentativa desesperada de salvar sua vida, o ratinho procura agradar o leão, demonstra que o respeita e que reconhece sua superioridade. Como ele se refere ao leão para demonstrar isso? Rei dos animais. Ele tratou o leão como o rei dos animais. E mais uma vez, quando ele faz isso, ele evita ficar repetindo leão, não é? O ratinho tem certeza de que um dia pagaria o favor que o leão lhe faria? Explique. Será se o ratinho tem certeza? Vamos voltar. Quem sabe se um dia não conseguirei pagar-lhe este favor? O ratinho tem certeza de que um dia pagaria o favor que o leão lhe faria? Não, ele não tem certeza. Ele diz, quem sabe? Então, o ratinho não tem certeza, porque em suas palavras, ele apenas demonstra uma possibilidade. Letra E. Se o ratinho tivesse a certeza de que um dia pagaria o favor, como ele diria a frase? Quem sabe se um dia não conseguirei pagar-lhe esse favor? Ah, essa eu gostaria que todo mundo escrevesse. Eu esqueci de fechar aspas, tá? Depois de favor. Se ele tivesse certeza, como ele faria? De várias formas, não é? Certamente um dia conseguirei pagar-lhe esse favor. Ou somente um dia conseguirei pagar-lhe esse favor. Mas a palavra com certeza ou certamente ficaria bem bacana aí, não é? Vamos estudar o terceiro parágrafo? O leão riu-se muito ao pensar na possibilidade de o ratinho ajudá-lo em alguma coisa. Afinal, soltou-o. A que personagem a palavra o se refere? O leão riu-se muito ao pensar na possibilidade de o ratinho ajudá-lo em alguma coisa. Afinal, soltou-o. Esse último o refere-se ao ratinho. Novamente, os pronomes usados para não repetir. Minha gente,
para casa, página 2, o exercício número 10, eu não cheguei nem a ver com vocês. Esse exercício número 10, vocês vão fazer junto aos familiares de vocês. É muito simples. É praticamente a gente identificar animais que são símbolos dentro da nossa cultura e dentro das fábulas de modo geral, tá bom? E assim que vocês estiverem também com a apostila, quem já estiver, ótimo, né? Passa tudo a limpo, que a gente já tem aqui com o vídeo como fazer a correção, não é? Pausa para o lanche. Então, você pode pausar agora, ir lá, fazer seu lanche, que nós vamos voltar com redação. Tudo bem? Já lancharam? Que bom! Preparando para a redação com a barriga cheia. Você reparou o cuidado que o autor teve para não repetir palavras? Eu fui mostrando isso para vocês, não é? Esse cuidado você também deve ter, obrigatoriamente. Falou aí a nossa menina aplicada, uma menina medalhista. Então, ela diz que nós devemos, ao escrever, também ter cuidado para não ficar repetindo as palavras desnecessariamente. Tem palavras que temos que repetir, não é? Mas a gente vai evitar repetir na mesma frase ou até no mesmo parágrafo. Tudo bem? Olha, eu vou dar um exemplo. Eu construí esse trechinho para mostrar para vocês. Numa manhã de domingo, Pedro e sua família resolveram ir à praia para aproveitarem o último final de semana do verão. Tudo bem até aí. Só não está afastado da margem 2 dedinhos, não é? No de baixo está. Que bom. Na correção, né? Vamos ver o segundo parágrafo. Chegando à praia, Pedro... Olha aí, a gente repetiu praia e repetiu Pedro. Pedro observou que havia muito lixo espalhado por toda a areia da praia. Então Pedro disse para o seu irmão Caio: Caio, precisamos mostrar que aprendemos que jogar lixo na praia é errado. Então vamos limpar a praia? E aí a história continuaria. Gente, esse aluno tem uma história tão bacana para contar, mas em 6 linhas ele repetiu a palavra Pedro 1, 2, 3 vezes. Ele repetiu a palavra praia 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Ele repetiu Caio desnecessariamente, ele repetiu então, ele repetiu lixo. Vamos ver como que a gente pode reescrever sem tanta repetição e dizer a mesma coisa? Olha lá. Começando afastado da margem, numa manhã de domingo, Pedro e sua família resolveram ir à praia para aproveitarem o último final de semana do verão. Eu copiei igualzinho, tá lá em cima, tá? Mas em vez de colocar chegando à praia, botei assim. Chegando lá, ele observou que havia muito lixo espalhado por toda a areia. Então disse para o seu irmão: por toda a areia, eu não preciso dizer mais que é na praia. O meu leitor já sabe. Eu poderia colocar para o seu irmão Caio. Se eu colocasse para o seu irmão Caio, quando eu abrisse o travessão, eu já não iria escrever Caio. Eu já ia começar com precisamos. Entenderam? Caio, precisamos mostrar que aprendemos para evitar a palavra lixo, ó, que sujar o ambiente onde estamos é errado. Portanto, vamos limpar todo esse espaço. Vamos limpar todo esse espaço ao nosso redor, né? Já que ele não ia conseguir limpar a praia inteira. Mas vocês viram que a gente conseguiu tirar aquelas repetições de Pedro, 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 então, tá? No lugar de então, a gente usou portanto. Olha que bonito. Portanto, uma conjunção conclusiva, não é? Fica bem bacana o uso do portanto.
logo, né, também poderia ser usado. Então, hoje, a dica de hoje é, vou voltar, evitar repetir palavras, tudo bem? Agora eu tenho outra dica. Outra dica. O diálogo entre os personagens enriquece o texto. Como é bom ter diálogo no texto. Transforma o texto assim como se fosse um teatro. A gente presentifica as ações, fica bacana a beça. Olha aqui o que o nosso aluno aplicado perguntou. Muitos diálogos, ou seja, ele quer saber se a gente deve usar muitos diálogos. Esse aluno quer saber, ele é muito estudioso. E a nossa aluna medalhista, também muito aplicada, vai responder: não! Use somente uma, duas ou três falas em suas redações narrativas. Viu? Ela está nos dizendo que a gente não deve usar muito diálogo. Sabe por quê? Vira bate-boca. Quer ver diálogo chato? Como vai? Tudo bem. E você? Eu vou bem. Ai, fica muito chato. Vocês viram que naquele texto O Leão e o Ratinho só houve duas falas. Então, as nossas redações que nós vamos iniciar agora serão redações narrativas e serão pequenas ainda. Então, vamos utilizar no máximo 3 falas. Tudo bem? Então, olha que bacana. Vamos sempre lembrar, isso está lá na página 3 da apostila, quando vocês estiverem com ela, quando todos estiverem, vão poder ver. Ao passar a redação a limpo, proceda da seguinte forma. Pule uma linha entre o título e o primeiro parágrafo. Afaste mais ou menos 2 dedinhos para iniciar os parágrafos. Todos os parágrafos devem ser iniciados mantendo a mesma distância, ou seja, toda vez que a gente fizer parágrafo, a gente afasta 2 dedinhos. Escreva na linha toda, nada de ficar deixando aqueles buracos parar no meio, a não ser que você tenha parado o parágrafo. O parágrafo terminou? Aí tudo bem, você para onde estiver e vai para outra linha com letra maiúscula, afastado da margem, 2 dedinhos. A letra deve ser legível, não invente modelo de letra. Gente, a letra tem que seguir o padrão. Eu não posso dizer, o meu J é assim. Não. O meu J, o meu A, o meu F, o meu N tem que ser dentro do padrão. Tudo bem? Evite rasura quando for passar limpo. Muito cuidado para evitar rasura. Não escreva fim na redação. Vamos combinar isso? Seu texto é uma obra de arte, portanto, olha eu usando portanto aqui, ó, no lugar do então. Seu texto é uma obra de arte, portanto, trate-o com carinho, capriche, embeleze-o e tenha orgulho de estar a cada redação melhorando. Combinado? Para casa. Você vai construir uma fábula. E você vai escolher uma das morais que estão aqui abaixo para ser a moral da sua fábula, para você finalizar lá com essa moral, tá? E o título da fábula você pode botar como o autor do Leão e o Ratinho. Bota o nome dos personagens que você vai utilizar. Os personagens devem ser animais, porque é fábula. Pode ser um cão e um gato. Pode ser um cão e uma formiga. Tem uma fábula antiga, né? Da tartaruga e a lebre, que a gente pode contar com as nossas palavras, mas adaptando a uma dessas morais aqui. Tudo bem? Olha, a mentira tem perna curta.
Ou seja, alguém vai contar uma mentira, mas vai ser descoberto. Então, um animal vai espalhar um boato, vai falar uma mentira, mas no final vai ser descoberto. Tamanho não é documento. Aí a gente vai ter que trabalhar com animais de diferentes tamanhos, não é? Antes só do que mal acompanhado. Então, aquele companheiro, aquele animal que, em vez de ajudar o outro, atrapalhou e fez, de repente, ele perder um campeonato, ou fez, de repente, ele não conseguiu o alimento que ele estava procurando. Use entre 15 e 20 linhas. Os personagens de seu texto não podem ser os mesmos do texto O Leão e o Ratinho, tá bom? Então, nada de leão e ratinho. E isso aqui é para a vida, gente. Faça sempre rascunho. Somente após a sua própria correção, você deverá passar limpo. E CP1, passar limpo agora a caneta. Você vai fazer o seu rascunho, vai eliminar as repetições, vai melhorar, vai ver aonde realmente você vai colocar os parágrafos e vai passar limpo. Na primeira linha, o título. Pula a segunda, vai para a terceira, 2 dedinhos afastados da margem. Professora Márcia, é obrigado ter diálogo? Aqui não diz que é obrigado, tá bom? Mas lembra que o diálogo torna a sua redação bem interessante. Desde que o travessão também seja afastado da margem, tá bom? Queridos, a gente tem essa mensagem aí. A gente está trancado em casa, mas imaginação não está. Use a sua folha de redação. O aluno que é da escola pega no bloco de redação que já recebeu e passa limpo naquele bloco, faz o rascunho numa folha comum. O aluno que não é da escola, que é aluno de fora, está na escola, no CP1, já é da nossa escola, porque está no CP1, é tão querido quanto qualquer outro aluno, pode fazer numa folha de um bloco qualquer, porque você ainda está sem o bloco de redação. Meus queridos, foi muito bom estar com vocês. Espero ter contribuído bastante e fica para casa aquela questão número 10 da apostila, assim que tiverem a apostila, e a redação não espera chegar a apostila não, já é para fazer. Tudo bem? Tchau, tchau, um abraço, fiquem com Deus.